Olá a todos, vamos continuar nosso estudo das equações homogêneas. Então, nós tínhamos visto as equações homogêneas de ordem 2, hoje eu vou estender para a ordem n. Coloquei uma equação linear homogênea com coeficientes constantes aqui, onde nós temos a n menos 1 até a zero constantes reais conhecidas. E aí, nesse caso, assim como quando a gente fez para a segunda ordem, a candidata à solução também vai ser a função exponencial. Aqui é Rx com R desconhecido. Mesma coisa. Porque é a única função que eu posso derivar quantas vezes eu quiser, substituir, e é possível que se verifique essa igualdade. Então, a partir do momento que a gente tem a candidata, o que que a gente faz? Deriva e substitui na EDO. Então, eu vou fazer as derivadas aqui. Primeira derivada é R é Rx. Segunda derivada é R quadrado é Rx. Terceira derivada, para a gente encontrar um padrão aqui para a derivada, é R ao cubo é Rx e assim por diante. Então, nós teríamos que a enésima derivada seria, então eu tenho primeira derivada r elevado a 1, segunda derivada r ao quadrado e assim por diante. Então, a enésima derivada de x, deixa eu só colocar o de x aqui, enésima derivada de x seria r elevado a n é Rx. E aí, a partir do momento que a gente tem todas as derivadas, a gente vai substituir na EDO. Então, substitui na EDO. E aí nós vamos obter yn, que é Rn é Rx, então fica Rn é Rx mais, e a gente vai substituindo a n menos 1, Rn menos 1 é elevado a Rx, então ficaria a n menos 1 R elevado a n menos 1 é Rx, e assim por diante, nós temos vamos aqui, A1 R é Rx mais A0 é Rx, igual a zero. Substitui na EDO. O que a gente percebe aqui é que tem E elevado a Rx em todas as parcelas aqui do primeiro membro da igualdade. Então, eu vou colocar o E Rx em evidência. E vai me sobrar Rn mais An menos 1, Rn menos 1, e assim por diante, A1R mais A0 igual a zero. E aí nós temos que um produto é zero. E a gente sabe que o produto é zero se somente se um dos fatores for zero. O Rx é diferente de zero, então só nos resta que R elevado a n, essa expressão aqui é que vai ser zero. Rn mais An menos 1, Rn menos 1, mais
A1 R mais A0 igual a zero. E essa daqui vai ser a equação característica para o caso das EDOs lineares homogêneas de ordem n. Então, essa é a nossa equação característica. Vamos colocar aqui. Essa é a equação característica. Que é uma equação de grau n. Então, a gente tem n raízes para essa equação. Essas raízes, elas podem ser distintas, pode ter alguma com multiplicidade, pode ter raízes complexas, pode ter raízes complexas com multiplicidade, pode ter a combinação de tudo aí. O que a gente vai fazer é dividir em três casos, pegar primeiramente, todas as raízes reais e distintas, depois alguma raiz com multiplicidade e depois o caso de raiz complexa. E aí a gente faz um exemplo onde a gente mistura essas coisas. Então, a gente tem aí três casos a considerar. Vou pegar primeiro as raízes, todas as raízes reais e distintas. Nesse caso, lembra que a nossa candidata é elevada a Rx, o R era desconhecido. Então, daquela equação característica, eu consigo encontrar n valores para R, todos distintos. Com isso, eu tenho n soluções LI, porque os R são distintos. Então, nós teríamos y1 de x seria E R1 de x. Y2 de x seria E R2x. E assim por diante, aqui não tem mais não, é vírgula. Aqui, vírgula, e assim por diante, n soluções, dado que a EDO é de ordem n, é igual a E R n x. Então, nós temos n soluções, esses R são todos distintos, essas soluções são LI. E a solução da EDO homogênea seria a combinação linear dessas soluções. Então, é C1 é R1x mais C2 é R2x mais Cn é Rnx. Temos n soluções LI e a combinação linear é a solução da homogênea. Esse é o primeiro caso, todas as raízes reais e distintas. O segundo caso, a gente tem alguma raiz com multiplicidade. Então, eu coloquei aqui alguma raiz com multiplicidade k, k menor ou igual que n. Só para facilitar a nossa vida, eu vou pegar o k igual a n aqui para explicar. Depois a gente mistura no exemplo, quando é menor, mistura quando tem complexa, quando tem real distinta, a gente mistura tudo aí para ver como é que resolve. Então, como é que nós vamos fazer isso? Eu vou tomar aqui k igual a n e vou escrever a EDO de ordem n naquela notação de operador. Então, a nossa EDO, ela pode ser escrita na notação de operador como sendo d menos r k y igual a zero. Estou tomando aqui o k igual a n. E esse R tem multiplicidade K, ele se repete K vezes. Então, a nossa EDO pode ser escrita dessa forma na notação de operador. E aí, como a gente tem R com multiplicidade K, eu tenho uma solução, que seria y1 de x igual a E elevado a Rx. O R lá, a raiz com multiplicidade K. Mas eu preciso de K soluções. Então, e a gente só tem uma. Então, eu vou ter que achar uma solução, vou chamar aqui de y de x, igual a
uma função que seja LI com a já conhecida. A gente tem que achar, então, quem é esse v de x aqui, de tal forma que essa y seja LI com a que a gente já conhece. E a gente vai encontrar essa v substituindo na EDO escrita na notação de operador. Então, na notação de operador, nós tínhamos lá d menos r k y igual a zero. Eu vou substituindo. Eu vou fazer primeiro o d menos r y. Depois eu faço d menos r ao quadrado y, d menos r ao cubo y, para a gente encontrar um padrão para d menos rk. Então, d menos ry vai ser d menos r, y é v de x é rx. Essa é a nossa candidata que a gente não conhece, que eu quero que seja LI com a conhecida, que é essa daqui. Então, o nosso objetivo aqui é encontrar a v de x. A gente vai aplicar o operador nessa função. Ficaria a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda, e essa parcela aqui basta multiplicar. Menos r, v de x é rx. Essas duas parcelas se cancelam, e aí nós temos que aqui é v' de x é rx. Aí eu aplico d menos r de novo. Então, vai ficar assim. D menos r ao quadrado y vai ser d menos r, d menos r, y, que é igual a d menos r, e d menos ry nós encontramos aqui em cima. Eu vou substituir. V' de x é rx. E aplico o operador. Isso vai dar a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda, e aqui basta multiplicar. R' de x é rx. A gente simplifica essas duas parcelas e eu tenho que v duas linhas de x é rx. Já dá para ver mais ou menos o que acontece, mas vamos fazer mais uma. Vou fazer d menos r ao cubo y. Então, aqui seria d menos r ao quadrado y, que é d menos r ao quadrado y, eu fiz aqui em cima. Vou substituir. V duas linhas de x é rx e aplico o operador. Aplicando o operador, eu tenho a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda menos r, v duas linhas, é rx. Então, de novo, simplifico essas parcelas e isso vai me dar v, três linhas de x é rx. O que a gente está percebendo? Quando eu aplico d menos r uma vez, aqui, aparece v' rx. Quando eu aplico d menos r duas vezes, aparece v duas linhas rx. E assim por diante, três vezes v três linhas rx. Então, quando a gente for aplicar k vezes d menos r k y, pelo que nós fizemos aqui anteriormente, vai me dar vkx, v elevado a k
ou melhor, v derivada késima, né? X é Rx. E isso daqui tem que ser zero, dado que a nossa EDO era D menos R, aqui, K, Y igual a zero. Então, D menos R, KY é igual a zero, implica que a derivada késima de Vrx tem que ser zero. Logo, como isso daqui é sempre diferente de zero, nós temos que a derivada késima de V tem que ser zero. Derivada késima tem que ser zero. Para encontrar esse V, a gente vai ter que integrar k vezes. O V duas linhas, nós encontramos que era C1x mais, não lembro como eu chamei lá, C1x mais C2. Então, eu integrava duas vezes. Aqui eu tenho que integrar k vezes. E a nossa v de x vai ser um polinômio do tipo C0 mais C1x mais C2x ao quadrado até CK menos 1 xk menos 1. Nós temos essa v de x. Vou substituir na y, que eu estava procurando, que tinha que ser Li, essa y aqui, que tinha que ser Li com a solução encontrada. Então, nós vamos ter aqui y de x logo y de x é v, que é C0 mais C1x mais C2x quadrado mais CK menos 1 xk menos 1, que multiplica E elevado a Rx. Se a gente aplicar a distributiva aqui, observa que a gente tem K soluções. E a primeira solução, C0Rx, é LD com a solução que nós já tínhamos. Então, nós vamos pegar, ela aparece de novo. Na hora que a gente vai procurar as outras, na verdade, a gente acha aquela que a gente também já tinha. Então, eu tenho aqui K soluções LI, a combinação linear dessas soluções é que vai ser a solução da EDO para o caso lá da multiplicidade. No caso aqui, nós teríamos... essa já seria a solução, né, gente? Porque eu tenho C0 Rx mais C1x Rx e assim por diante. Então, nós obtemos a solução. Vamos fazer um exemplo para vocês verem como é que a gente usa isso para esse caso aqui. Então, exemplo. Vou pegar uma EDO assim. Mais 5y, 3 linhas, igual a zero. Aqui é só para indicar que é a quarta ordem. Eu poderia usar o número que eu já estou acostumada com vocês, né? Vamos deixar ali com o que a gente já está usando, que fica melhor. Então, aqui eu poderia... Vamos colocar assim, derivada quarta de y de x mais 5y 3 linhas. Se nós formos classificar essa EDO, o que a gente pode dizer aqui? Essa EDO, ela é de quarta ordem, ela é linear, é homogênea, e tem coeficientes constantes. Nossa incógnita é o y de x e o x é a variável livre.
É isso que nós temos. Então, nós temos que resolver essa EDO através da candidata que é exponencial, usando a equação característica. E aí vocês podem pegar a candidata, derivar 4 vezes, substituir na EDO, isolar exponencial e chegar na equação característica, ou pode ir direto na equação característica, que seria aqui no caso, equação característica seria r à quarta mais 5r ao cubo igual a zero. Então, r à quarta mais 5r ao cubo igual a zero. A gente tem que resolver essa equação. Colocando aqui o r ao cubo em evidência, nós temos r mais 5 igual a zero. E daqui nós temos que r igual a zero com multiplicidade 3 ou r igual a menos 5 com multiplicidade 1. Logo, como é que ficaria a nossa solução? Para o r igual a zero, eu tenho que gerar 3 soluções LI. Então, o que a gente viu lá por causa da multiplicidade? Você vai pegar o e elevado a esse r e vai multiplicar por um polinômio de grau 1 a menos, que é a multiplicidade. Então, ficaria assim, C0 mais C1x mais C2x ao quadrado, dado que ele tem multiplicidade 3, que multiplica e elevado à raiz, que é 0x. Observa que nós temos aqui uma, duas, três soluções. Então, três soluções LI para R igual a zero com multiplicidade 3. E a outra, ela só se repete uma vez. Então, seria mais C3 E elevado a menos 5x. Logo, a solução seria, desculpa, C0 mais C1x E elevado a 0x dá 1, mais C2x quadrado mais C3 é menos 5x. Essa seria a solução da EDO do exemplo. E com isso a gente termina o segundo caso. O terceiro caso é o caso em que as raízes são complexas. Sim, terceiro caso. Então, nós temos alguma raiz complexa. Alguma raiz complexa. Vou pegar aqui R igual a A mais IB, e aí ela vem com o conjugado. Vamos chamar de R1, R2. A menos IB. Nós vimos lá para a segunda ordem que quando a raiz era complexa, tanto fazia pegar ela ou seu conjugado que geravam as mesmas duas soluções LI. Aqui é a mesma coisa. E as soluções são aquelas mesmas que nós encontramos lá. Então, eu teria que y1 de x é E elevado a ax cosseno de bx, y2 seria E elevado a ax seno de bx, qualquer uma das duas vão gerar essas duas soluções. E o resto vai depender das outras raízes. Então, nós temos aqui todas as outras até yn, né, que vai depender das raízes, das outras raízes da equação característica.
Então, a solução, nesse caso, ficaria C1 é AX cosseno BX mais C2 é AX seno BX e as outras vão depender das outras raízes, até Cn, yn. Vamos fazer um exemplo também do caso complexo. Só um momentinho aqui. Pronto. Exemplo. Vou pegar um EDO. Y. Então, a quarta derivada de y menos y igual a zero. Também, se eu for classificar, ela é de quarta ordem, linear, homogênea, coeficientes constantes. Então, a candidata à solução é exponencial. Equação característica vai ser r à quarta menos 1 igual a zero. Essa equação ela tem raízes reais e complexas. Observa que r igual a mais ou menos 1 satisfaz a igualdade. E r igual a mais ou menos i também satisfaz. Então, nós temos 4 raízes para a equação característica, sendo que eu tenho 2 reais distintas e tenho uma complexa com o seu conjugado. E aí, o que nós vimos? Como é que vai ficar a solução? Nós temos 4 soluções, né? Temos que gerar 4 soluções LI. A primeira solução seria E elevado a 1x, então, E elevado a x. A segunda solução é elevado a menos 1x, então, E elevado a menos x. A terceira solução, como é um complexo, eu vou usar as soluções geradas pelo complexo, que nós vimos lá anteriormente. Então, seria E elevado a 0x cosseno de x, e a quarta solução é elevado a 0x seno de x, onde o nosso a aqui é 0 e o nosso b é 1. Então, a combinação linear dessas soluções, C1 é x mais C2 é menos x mais E elevado a 0x dá 1. Então, C3 cosseno x mais C4 seno x vai ser a solução da EDO. E com isso a gente encerra a parte de equações homogêneas com coeficientes constantes. Fizemos primeiro para a ordem 2, depois estendi para a ordem n. No próximo vídeo, a gente vai ver redução de ordem.